Olá, eu sou a Amanda, professora do Aprimore Preparatório para Concursos e vim aqui falar com vocês sobre questões de prefeitura, das mais diversas prefeituras e municípios que nós temos. Um conteúdo comum e recorrente, de todos os editais da enfermagem são aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Dentre essas doenças crônicas não transmissíveis, a doença renal ela aparece com expressividade por vários motivos. Ela pode ser uma repercussão de um quadro hipertensivo, pode ser repercussão de um paciente diabético e pode ser simplesmente repercussão de uma doença congênita. Por isso, a gente vai falar um pouquinho sobre paciente que procura uma unidade de saúde queixando-se de oligúria. Essa terminologia corresponde. A doença renal, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Enquanto crônica, a gente faz uma alusão de cronicidade, algo da qual eu não me curo, ou seja, eu não consigo reversão. Agora, a doença renal aguda, ela tem potencial de reversão sim. E um dos estágios de uma doença renal aguda é justamente a fase de oligúria, que é quando eu tenho débito reduzido de volume urinário. Bom, são várias as causas, de uma doença renal aguda. Eu posso dividir em causas pré-renais, intrarrenais e pós-renais. Por exemplo, paciente que desidrata é um paciente que evolui para perda de função renal. Paciente que tem o choque hipovolêmico é um paciente que não vai ter o rim perfundido, então também vai evoluir para um prejuízo da função renal. Causa intrarrenal. Paciente que tem pielonefrite, glomerulonefrite, é um paciente que vai ter prejuízo da função renal. E causa pós-renal, uma hiperplasia prostática pode causar uma obstrução e levar a uma doença renal aguda. A oligúria nada mais é do que uma redução de débito urinário, caracterizada por um volume menor que 400 ml nas 24 horas. Cuidado, às vezes a prática faz com que a gente caia em pegadinhas de prova de concurso. Quem nunca ouviu alguém passar o plantão falando assim, olha, o paciente está oligúrico. E aí você abre o balanço, tem 500, 600 ml nas 24 horas. É um débito que está abaixo da normalidade, mas ainda não se classifica como oligúria. Oligúria, obrigatoriamente, um débito menor que 400 ml nas 24 horas. Vamos ver as outras alternativas, apesar de saber que a letra E é a que me atende. A. Presença de secreção purulenta na urina. Isso se chama piúria. B. Ao aumento no número de micções, de 8 a 10 vezes ao dia. Quando eu aumento o número de micções, eu posso não necessariamente aumentar o volume urinário. Por exemplo, eu posso ter 6 episódios de micção ao dia com débito de 1000 ml e eu posso ter 10 micções ao dia com volume de 1000 ml. Quando eu aumento o número de micções, eu estou falando de polaciúria, que é diferente de poliúria. Poliúria é o aumento do débito urinário, independente do número e frequência de micção. A poliúria leva à desidratação, porque eu aumento o volume a ser
eliminado. Urina com presença de sangue se chama hematúria. Aumento de volume urinário acima de 100 ml nas 24 horas da normalidade. Acabamos de falar, né? Aumentei volume urinário, eu tô falando de poliúria. Nictúria, importante, né? Nictúria é quando eu tenho um aumento da frequência urinária no período noturno. E a enurésia é quando eu tenho uma perda involuntária de urina.